Uma das coisas que mais me orgulham na vida é que eu sou jornalista. Eu sou realmente apaixonada pela minha profissão, pela área. E o que a gente percebe é que boa parte dos jornalistas estão se reinventando para continuarem jornalistas. Isso acontece comigo e está acontecendo com boa parte dos meus colegas. E hoje eu estou aqui com uma colega que é barretense, jornalista. E eu não sei, Silvia, quantas vezes você já se reinventou sendo que continua jornalista? Luciana, primeiro um grande prazer estar aqui com você. Há quanto tempo a gente está ensaiando para fazer essa entrevista e para mim é um imenso carinho e orgulho estar na minha terra e sendo entrevistada por você, que é uma pessoa que eu tenho tanto respeito e tanta admiração pela grande profissional que você é. E é recíproco, você sabe, você é uma referência também para mim. Obrigada. Não só profissionalmente, mas como mulher ativa e ética. Obrigada. Né? Você é uma grande referência de ética, que é uma coisa que na nossa área é relativo, digamos assim, né? É difícil, mas que bom que tem tantas pessoas assim como a gente ainda, né? Nós temos muitos colegas ainda que fazem valer a pena. E você falou uma coisa certa, eu já recomecei a minha vida inúmeras vezes, de várias formas, me reinventei, me reencontrei, e acho que hoje, aos 52 anos de idade, vivo a minha melhor fase. Sim, você tem hoje um título. Se você for procurar a Silvinha no LinkedIn, no Instagram, não é uma linha só que te traduz, não. Tem várias linhas, né? O jornalista está lá, obviamente. Em primeiro lugar. É a raiz de tudo, né? É a base. Mas hoje, por exemplo, você é presidente executivo, é isso? Exatamente. Da UVESP, que é a União dos Vereadores do Estado de São Paulo. Sendo que você nunca foi vereadora, que eu saiba. Não, nunca fui. Só tem um lado da tua vida aí que eu não acompanhei. Não. Como é que você, como jornalista, que era assessora, começou como assessora da UVESP, sim. Me lembro bem disso também. Sim. Né? E aí, falando da tua carreira, já passou pela Band, já passou aqui em Barretos. Comecei aqui. E como é que você, como jornalista, chega à presidência de uma entidade que representa vereadores do Estado de São Paulo? Não é confuso? É confuso. Por tantas fases que eu passei da minha vida, antes de eu ir para São Paulo, eu estava chefe de reportagem da TV Bandeirantes em Ribeirão Preto e lá fiquei 10 anos. E lá me casei, meu marido foi embora para São Paulo, foi promovido para Bandeirantes. E aí eu tive que abandonar minha carreira naquele momento, porque eu tinha acabado de me casar. Então eu optei por seguir com meu marido. E lá fui fazer assessoria de imprensa para um órgão do governo do estado, o CEPAM, Centro de Estudos e Pesquisa da Administração Municipal. Não existe mais, né? Não. O CEPAM o governador Geraldo foi Alckmin... descontinuado. O governador Geraldo Alckmin extinguiu. Lamentavelmente, porque era um órgão que prestava um papel extremamente importante para os municípios. Das pesquisas, muitos, CEPAM, grandes profissionais. Didático. Muito. Era um atendimento incrível, assim, em todas as áreas de políticas públicas. E por lá eu fiquei 8 anos. E me apaixonei pela área... dentro da minha área na comunicação, mas na área pública. Então, era eu fui aprendendo a conviver com os prefeitos, vereadores, e lá nós fazíamos evento pelo estado todo, o ano todo, e eu percorri o estado todo e acabei me apaixonando por isso, nunca deixando a minha área de lado. Assessora de um político você nunca foi? Nunca fui assessora. Na verdade, eu fui na Assembleia Legislativa do Wilson Toni, que era aqui de Ribeirão Preto. Nosso colega jornalista. Trabalhei com o Tony em Ribeirão Preto na finalzinho da década de 80, se não me engano, 89 mesmo. Eu ainda estudante. Então, eu trabalhei com o Tony em 91, o Tony era deputado estadual, depois o Tony se tornou secretário de Estado no governo Fleury e eu acompanhei o Wilson Toni. E naquele momento também eu fazia faculdade em São Paulo e houve o Tony perdeu a eleição e ele era radialista em Ribeirão Preto e aí eu transferi a faculdade para Ribeirão e fui trabalhar com o Tony, Wilson Toni em Ribeirão, depois fui para a TV Bandeirantes e sim, foi assim a minha vida em Ribeirão Preto por 10 anos. E aí voltando para São Paulo e aí eu fui trabalhar no CEPAM com o Sebastião Miziara, que era superintendente do CEPAM. E lá a gente fazia um trabalho pelo Estado, enfim.
O Miziara, que era presidente, era o único presidente da UVESP, o estatuto era de um outro formato, né? E ele foi eleito. Ele é o fundador da UVESP. Não é o fundador. Não? Não é o fundador. Um dos fundadores é o Walter Feldman, é um deles. A UVESP foi fundada em 20 de maio de 77. Então, ela vai fazer aí agora quase 50 anos. Crianças, né? Bem criança. E o Miziara tinha acabado de se eleger vereador pela primeira vez, que ele foi eleito vereador a primeira vez em Barretos em 73. Bem, eu vou trazê-lo, obviamente, porque essa cadeira merece o Sebastião Miziara, né? Mas quantas vezes o Bastião foi vereador em Barretos? 5 mandatos. 5 mandatos, bastante. Bastante. Foi presidente da Câmara, presidente do Poder Constituinte, enfim. E aí, bom, diante disso tudo, o Miziara, depois de... Na política é uma coisa um pouco ingrata, cargos em comissão, muda grupo político e você vai se reinventando de volta. Bem, não é por acaso que se chamam cargos de confiança. Exatamente. Né? Cada time tem os seus jogadores. E é isso mesmo. Aí, em um determinado momento, depois de quase 8 anos no CEPAM, um outro grupo político assumiu e eu fui descontinuada, fui dispensada. E fui trabalhar na Assembleia Legislativa do Estado, junto com o Rodrigo Garcia, que era o presidente da Assembleia à época. Enfim, e com tudo isso, eu cada vez mais envolvida com políticos. E hoje, Luciana, eu vou chegar lá para responder por que eu estou presidente executiva. Hoje, tanta gente fala, político é tudo safado, político é tudo isso. Na vida, tudo passa pela política, tudo. Aqui a obra que está aqui na porta daqui do escritório passa pela política. A escola, posto de saúde, tudo passa pela política. Então, não adianta as pessoas falarem, eu não gosto de política ou política. Os omissos não têm direito de cobrar nada. Então, você não precisa ser... Eu não sou filiada e nunca fui a partido algum. Não tenho desejo algum a ser candidata a nada. É óbvio que seria uma pergunta do meu roteiro. É óbvio, né? Óbvio e a minha que resposta... eu ia te perguntar isso. Você já se antecipou, inclusive, em dizer... Isso é uma pergunta que eu recebo muito. Muitas pessoas acham, inclusive pela ascensão dentro que eu estive, principalmente por ser mulher, porque eu já fui convidada por todos os partidos e já achando que eu levo o jeito. E dizem que é um vírus, né? Que você vírus, começa a conviver e ele é transmitido. Pois é, mas eu fui picada pela mosca, mas por um outro lado. Eu sempre gostei do bastidor. Assim como na televisão eu nunca fui para a linha de frente, gostava da chefia de reportagem, eu também não gosto na política da linha de frente. Mas eu acho que eu dou a minha contribuição de outra forma. Então, o Miziara, houve há 5 anos atrás uma eleição onde no estatuto se mudava tudo isso e, diante disso, eu fui eleita por todos os vereadores do Estado, houve uma eleição, que eu fui eleita presidente executiva. Então, eu não tenho cargo realmente eletivo, mas eu fui eleita pelos vereadores para que eu pudesse fazer a parte executiva da entidade. E aí você fala uma frase que tudo passa pela política. Existe essa política que a gente conhece, a partidária tradicional, dos cargos realmente públicos, e existem as políticas internas. Exatamente. Né? Então, dentro da UVESP, você passou por uma eleição Passei interna. por uma eleição interna. Política. Exatamente. Eu passei pelo crivo deles e foi dentro da Assembleia Legislativa, tudo televisionado. Enfim, foi a primeira vez que eu disputei alguma coisa. E ganhou. E ganhei, por unanimidade. Então, foi muito legal. E teve orgulho nessa vitória? Muito, porque o Miziara achava que eu tinha um potencial grande para tocar isso, outras coisas que ele achava que merecia esse cargo, e eu não dava muita atenção para isso, porque eu fazia aquele trabalho. Ele falou, Silvia, você não adianta ficar só na comunicação, e a comunicação nunca vai sair de você, mas você tem muito mais potencial a dar além da comunicação. Então, para que lado eu levei isso? Para capacitação. Qual é o papel que eu desenvolvo principalmente hoje? Eu acho que os políticos precisam se capacitar. Ninguém nasce sabendo nada. A gente faz cursos dentro da nossa área de especialização o tempo todo. Você vai num médico, quando você chega num consultório, você olha no médico, todos os diplomas que ele tem na parede, né? Nossa, ele fez isso, era tal especialização. E por que a gente não pode entrar no gabinete de um vereador, de um prefeito, de um deputado e saber quantos cursos ele fez e se qualificou para ele estar naquela cadeira? Então, nós apostamos numa escola do Legislativo. Então, hoje, o nosso trabalho é muito mais de orientação, capacitação
do que qualquer outra coisa. Além de sermos suprapartidários, não temos vínculo, não temos cargos políticos, não somos vinculados a nenhum partido e a nada. O nosso trabalho, isso eu aprendi com o Miziara, eu estou há 25 anos trabalhando com ele, dentro da UVESP, e eu aprendi que nós temos um único partido depois que terminam as eleições, o municipalismo. E esse não tem realmente identidade partidária. Todo mundo tem que trabalhar, o vereador, ou o prefeito, ou o governador, ou seja ali quem for o presidente, ele é eleito para isso. Nem sempre todos cumprem, mas ele é eleito para isso. Então, nós estamos aqui para fazer esse trabalho. Então, eu exerço isso hoje, é a primeira vez que tem uma mulher fazendo isso. Isso certamente é histórico, mas eu quero voltar um passo atrás. Sim. Silvia, você sempre esteve nos bastidores, como você gosta de dizer. Sim. E quem está nos bastidores tem muito uma preocupação com a imagem de quem está na linha de frente. Muito. Como o chefe de reportagem, por exemplo, em Ribeirão Preto, você tinha muito essa preocupação com a imagem dos apresentadores, dos repórteres. Vão regravar lá a fala da passagem, né? Falando a nossa língua. Meu eterno chefe Roberto Ribeiro. Roberto, maravilhoso, saudoso Roberto. Vamos regravar porque cometeu um errinho ali de português. Sim. Ou porque teve gravata torta no sotaque. E você sempre teve essa preocupação com a imagem alheia. Na política, a mesma coisa. Muito. Do lado mais do ainda. Sebastião, que é um monstro no sentido de que é gigante como político, não só pelos 5 mandatos dele, mas por tudo que ele significa, você também tinha uma preocupação com a imagem. Muito. Estou te dizendo isso porque eu me sinto muito assim hoje, né? Hoje eu não assessoro ninguém. E aí eu falo assim, hoje eu sou responsável pelas minhas palavras, porque antes eu tinha alguns... não receio, mas eu tinha um cuidado. O que eu ia dizer para não respingar no meu assessorado? Claro. Né? Os assessores têm muito essa preocupação. Claro. Como você vai se posicionar, independente do que você pense, porque isso respinga no seu assessorado. Quando você vai para a linha de frente, essa mudança de mentalidade, de pensamento, vou falar a linguagem dos coaches, esse mindset, não gosto muito dessas linguagens né, americanizadas, não. Mas essa mudança deu uma piradinha? Você sabe, Luciana, quando isso aconteceu há 5 anos, na verdade já faz 6 anos, eu vou dar um passo atrás. Há 8 anos, eu resolvi criar uma outra coisa que era o Conexidades, que nós vamos chegar lá, que eu sei que você vai falar sobre isso. Sim, né? Acabou de acontecer. Então, né? Mas por que eu estou dizendo isso? Tô com a maior dor de cotovelo por não ter ido. Tá? Perdeu, de novo. De verdade, foi muito bacana. bacana. Num lugar maravilhoso que foi o Lambra, que eu conheço e que eu acho lindíssima. É linda mesmo. Mas eu dizia para o Miziara sempre foi diretor da Associação Paulista de Municípios, e que tem um congresso anual extremamente importante. Eu fui estagiária com 17 anos lá, aprendi bastante dentro da APM. Esse eu já fui. E o Miziara nunca quis, ele achava que seria um concorrente, ele não achava ético isso. E eu dizia, as pessoas pedem um outro tipo de congresso, com uma outra cara e um outro formato. Vamos fazer. Aí, há 8 anos atrás, ele falou, você quer brincar de... Ele usou exatamente esse termo, você quer brincar de casinha? Então, você vai brincar de casinha. Só que você não vai me trazer nenhum problema e nenhum prejuízo, e eu não quero nenhum problema com a Associação Paulista de Municípios. Você vai ter que criar uma coisa que não invada o espaço deles, respeitando data, período. O Miziara sempre foi muito ético em relação a isso. Ou seja, um evento que não existe. Não. Tem que pensar fora da caixa. E aí eu resolvi pensar fora da caixa, e ele nasceu em 2018 em Ubatuba, em maio de 2018 em Ubatuba, e foi um grande sucesso, apesar de muito pequenininho. Seu mesmo. Meu filho. O conceito do Conexidades é seu. Meu. Tá. E aí ele nasceu com a UVESP, mas eu entendia. O primeiro ano foi em Ubatuba, no segundo em São Carlos, eu já entendia que o evento não era só para vereadores, que não era um congresso de vereadores. Eu percebia que os prefeitos queriam ir, que a iniciativa privada queria participar. E o que é o Conexidades agora, com essa maturidade toda, como é que você o define? Então, e aí o Miziara... Miziara... acabou de acontecer, né? O Miziara, nesse período, fez uma eleição novamente. Foi quando eu fui eleita presidente executiva, e o Miziara, neste momento, falou, olha, eu não acho justo uma coisa ser da entidade, sendo que ele não nasceu da entidade. Ele nasceu de uma pessoa que resolveu criar um evento. E esse evento foi passado em ata, em diretoria, em cartório, em juiz, em tudo. Ele é da minha empresa.
Hoje você é CEO, né? Eu sou a CEO do Conexidades, da minha empresa, que é a Multiplicidades. A UVESP hoje, até para que não haja conflitos, até porque eu não sou, o trabalho que eu faço hoje na UVESP, como presidente executivo, eu não tenho Prolabore, eu sou realmente voluntária. O que eu faço de trabalho hoje para a UVESP é pelo jornal e por outras coisas que eu trabalho, e editora-chefe, que a comunicação não sai de mim. E aí, Luciana, diante disso tudo, eles foram andando paralelamente juntos. E o Conexidades, ele se tornou realmente um encontro nacional de parceiros públicos e privados. Eu entendia desde o segundo em São Carlos que eu podia criar uma feira de negócios. E foi aonde eu falei para o Miziara, eu vou criar aqui o pavilhão dos municípios. O Miziara falou, você é louca, não vai criar nada. Que município vai querer fazer isso? Eu comecei com 9 municípios. Este ano eu tive 157. Então, assim, ele andou o terceiro diante de ser virtual, foi virtual diante da pandemia. O quarto, nós voltamos com carga total em Olímpia, só em novembro, depois de todo mundo vacinado, e foi a primeira vez que eu tirei a carreta do Butantan e trouxe a carreta pela primeira vez para vacinar todo mundo e testar todo mundo, e ela veio porque tinha acabado de todo mundo ser vacinado. E aí o quinto eu fui para o Guarujá, o sexto para Jundiaí, o sétimo para São Sebastião e agora o oitavo em Olambra. Então, ele hoje, ele é o maior encontro realmente do municipalismo. Eu acabei de receber 10.500 pessoas, então foi um encontro... A gente pode compará-lo a uma feira. É uma feira. De negócios, né? Sim. Como as grandes feiras que acontecem Só hoje que, paralela a isso, eu em tenho... São Paulo, em Brasília, Rio de Janeiro, acontecem grandes feiras. Só que nas feiras, Silvinha, como a Beauty Fair agora, que está acontecendo, eles vendem determinado produto. Sim. Então, a Beauty Fair vende produtos, procedimentos, serviços relativos à beleza. Sim. A feira do automóvel vende a mesma coisa relativa ao automobilismo. O que o Conexidades vende? Que produto que eu vou buscar lá? Que serviço que eu vou buscar lá? Ele não vende, ele conecta. E o que ele é? Nós temos 5 dias de plenárias, então eu tenho um congresso realmente. Eu tive 186 palestrantes, inclusive... 186? Então são palestras que acontecem ao mesmo tempo. Não, são 5 dias, o dia inteirinho. E aí, a cada painel, eu tenho aí 4 pessoas debatendo, cada painel tem 55 minutos, 1 hora. E eu tinha 2 auditórios trabalhando o tempo todo. Então, o Conexidades Mulher, que esse eu criei há 3 anos atrás, e o auditório principal. E, diante disso, esse ano, o Conexidades Mulher, que eu comecei há 3 anos, e o que eu tinha lá 10, 12 primeiras damas, esse ano eu recebi 182 primeiras damas. Foi um sucesso o Conexidades Mulher esse ano. Então, Luciana, o que a gente vende? A gente vende conhecimento. O evento é gratuito, é 100% gratuito, não cobramos absolutamente nada. Vende que as pessoas vão buscar, exatamente, né? Mas ele é 100% gratuito. A gente não permite nem que o poder público pague estacionamento, que é para não dizer, ele foi passear e gastar o dinheiro público ali. Não, ele é 100% Como gratuito. já ouvimos falar de muitos congressos Exatamente. municipalistas ou mesmo nacionais, Exatamente. em que a gente sabe que o vereador chega, faz o seu cadastro, vai embora, volta depois, pega a fichinha e conosco, graças a Deus, como principal parceiro é o Tribunal de Contas, Ministério Público e Ministério Público de Contas, eu sou extremamente chata e sigo a risca. Então é o seguinte, hoje, como realmente você tem os leitores de QR Code, a tecnologia nos ajuda muito. Se você passar pelo evento somente por 34 horas, o seu certificado vai ser de 34 horas. Então não adianta falar que você pegar aqui, eu peço aqui na Câmara Municipal de Barretos, folga 1 semana, que eu vou ficar 1 semana no Congresso, ele vai ter que se explicar, porque o certificado dele não vai ser nesse período. E ele não paga nada para... Não paga nada para estar lá. Então, a gente tenta realmente, dessa forma, moralizar realmente o evento. Só que quem são esses expositores? Eu tenho metade do poder público, metade da iniciativa privada. Os municípios, por exemplo, Barretos tem stand. Barretos geralmente tem apresentação. Os municípios mostram o seu potencial turístico, econômico, qual é o forte daquele município. E esse network que acontece entre eles e as empresas que vão lá querem comercializar com o poder público. Muitas vezes um prefeito, aqui em Barretos, o prefeito agora é o Odair,
O prefeito, muitas empresas batem na porta, o Odair não sabe se essa empresa é idônea, se ela não é idônea, que tipo de situação que está sendo oferecido a ele ou não. Quando você está num congresso, onde para você estar lá dentro, você tem N certidões negativas para a empresa estar lá dentro e fazer uma série de coisas, você acha que você já passou pelo menos no primeiro crivo de empresas que estão ali realmente há muito tempo no mercado trabalhando com isso, mesmo que ela tenha que disputar a licitação e todo o trâmite. Como que você conseguiu essa parceria que dá um lastro com o Tribunal de Contas, por exemplo? Porque, você concorda, é quase que um selinho de qualidade ali, né? Um selinho de garantia. E com muito orgulho eu bato no peito e dizer o seguinte, que nós somos uma entidade aonde dentro do Conexidades, o maior estande nosso anfitrião é o da UVESP e o Tribunal de Contas presta atendimento todos os dias dentro do estande. Que não é uma coisa comum que ele faz como rotina. Não faz. Eu já estive no Poder Público como secretária municipal de comunicação aqui de Barretos e eu tentava, né? Que eu falava assim, gente, seria tão bom se a gente pudesse sentar e falar assim, me fala se isso aqui está certo. Eles não fazem consulta. Pois eles fazem consulta dentro do Conexidades todos os dias. Que é raro. Todos os dias. Eu tenho todo o relatório de todo tipo de pergunta, qual tipo de dúvida, o que eles fazem. Então, assim, eu sou imensamente grata. Eles participaram todos os dias, desde a abertura, painéis específicos, encerramento, desde agora a doutora Cristiana, que é pela terceira vez uma mulher ocupando o cargo na presidência do Tribunal de Contas. Aliás, um momento bem histórico, porque nós nos dois poderes nesse momento são duas mulheres. Na presidência do Tribunal de Contas, a doutora Cristiana de Castro Moraes, e no Ministério Público de Contas, a procuradora-geral, a doutora Letícia Matuque Feres, e que também são duas grandes amigas. Mas isso facilita ou dificulta, Silvinha, a conversa? E aí vamos falar de mulher agora, né? Não tem como negar que você se reinventou, inclusive como mulher. Com certeza. Você me conta que você trabalhava em Ribeirão num cargo de poder, porque hoje infelizmente, alguns veículos de comunicação, inclusive, estão extinguindo o cargo de chefe de redação, né? Você sabe. Aconteceu com o IPTV recentemente. Sim. Mas você trabalhou num cargo de poder, sim, que é chefe de redação. E você abre mão para acompanhar o marido. Isso já tem um perfume de machismo. Né? Não tem como, tem. Não. Né? Tem um perfumezinho aí, a mulher que abre mão de novo, né? Sempre. De repente você inverte tudo. Hoje é ele que te acompanha. E se bobear, ele tem que te acompanhar mesmo, né? Como é que... Por isso que eu falo muito da reinvenção. Como é que é lidar com outras mulheres? É mais fácil, é mais prático pelas dores serem parecidas? Lu, eu vou te falar uma coisa. Eu ouço muito, eu não gosto de uma palavra que as pessoas falam, Silvia, por favor, eu detesto essa palavra de empoderamento feminino. Por que eu não gosto? Eu acho que porque as pessoas confundem essa palavra. Demais. As pessoas confundem a feminista com o empoderamento. Onde eu me sinto empoderada. Eu, graças a Deus, assim como você, conquistei o meu lugar, trabalhando muito, com respeito e ao lado de homens que valorizaram e me deram oportunidade. Quando eu comecei a trabalhar aos 11 anos de idade no Grupo Monteiro de Barros, foi o senhor João Monteiro de Barros Filho que me deu a primeira oportunidade para trabalhar como... Nós temos isso em comum, eu comecei com 12. Ele, inclusive, foi quem me ensinou a datilografar. Então, assim, ele foi um grande homem na minha vida, um grande homem na minha vida. Em Ribeirão Preto, eu também tive um grande professor, que foi o Roberto Ribeiro, um grande professor e que me deu a chance... Ela vai ser a chefe de reportagem. Comecei como pauteira e ele entendia que eu tinha muito mais a contribuir. Você sabe que nós fizemos algumas matérias juntos na UNAERP, né? Então o Roberto já tinha até concluído a faculdade, mas aquela coisa de carregar os créditos, a gente falava, a UNAERP era muito fácil entrar, mas dificílimo sair. Né? Porque a gente carregava os créditos. Eu terminei a faculdade lá. Por alguns anos, né? Patrícia Augusto ficou também muitos anos lá. E o Roberto chegou a estudar comigo, aquele vozeirão no fundo da sala, assim, que preenchia realmente um grande professor na prática. Muito. E também, quando eu me mudei para São Paulo, o Miziara foi de uma generosidade a vida toda comigo, assim, ímpar. Um homem que, em muitas situações, foi injustiçado, mas que eu até hoje, como você disse, de se preocupar com a imagem de alguém, e se tem alguém que eu briguei pela imagem para mostrar a verdadeira imagem, essa pessoa chama-se Sebastião Miziara.
E também temos isso em comum. Eu tenho uma gratidão pelo Sebastião absurda. eu sou extremamente grata a Lá ele. no começo, também lá aos 12, 13 anos ele me ajudou, e depois aos 18, aos 19, acho que até hoje. Se eu ligar, você sabe que o Sebastião isso. atende, né? Então, essa coisa de trabalhar com mulheres, ou se é mais difícil ou não, porque você sabe a dor da outra, eu consegui fazer um trabalho onde eu sou extremamente respeitada por mulheres de poderes como as duas que eu acabei de citar, e pela a minha disposição em trabalhar junto e contribuir. Então, hoje, secretárias de Estado, deputadas, eu tenho muita facilidade de lidar com elas. E tomo as dores, por exemplo, das vereadoras, que, lamentavelmente, nós temos hoje em torno de 14% de mulheres vereadoras no estado de São Paulo, e é impressionante como elas são boicotadas por outras mulheres dentro da Câmara. Muitas que a mulher se torna presidente, a única que ela persegue é a outra vereadora. Então, quando me ligam, eu tomo muito essas dores, e hoje eu faço um trabalho de política para mulheres muito forte. De fortalecer essas mulheres. De fortalecer, de capacitar, porque é o seguinte, Luciana, você é uma pessoa que entende tudo de comunicação, cerimonial, você é uma pessoa extremamente preparada. Se eu falar para você, não, tem que ser assim, você como tem conhecimento? Não, Silvia, não é assim. Eu sei que não é assim. Agora, se elas não têm conhecimento e alguém botar o dedo na cara, ela vai ter que engolir, porque ela não sabe que direito ela tem. Então, esse é um trabalho de fortalecimento que eu faço forte com elas. Exatamente para que elas não possam... Por exemplo, agora no Conexidades. Teve vereadora que queria ir, ela foi a primeira a apresentar a solicitação na Câmara, pedindo para carro, autorização e tudo mais, porque o tribunal permite que se faça isso. E o que acontece? O presidente enche o carro de homens e deixa a única de fora ela. Então, ela tem que pagar do bolso e ir sozinha. Então, mas ela não sabe como é que ela poderia derrubar isso. Então, este trabalho, e aí é o que eu digo, não é para ser feminista, porque a minha vida toda eu trabalhei ao lado de homens que me deram oportunidade. Então, eu não tenho interesse nenhum em ficar brigando, disputando com homem. Eu brigo pela equidade. Sim, nós somos 52% da população, você acabou de falar. Exatamente. Que nas câmaras municipais nós temos 15%. É isso. Então, não é ser feminista. Não. É matemático, É matemático. Silvia. Não fecha a conta. Não fecha. Eu não me vejo representada pelos vereadores. Agora, há um outro ponto também que eu queria ver com você, já que você entrou nessa seara, que é o seguinte, às vezes há essa falsa ilusão de que as mulheres são muito unidas. Você acabou de dizer que não. Primeiro porque fomos criadas para competir entre nós. Porque as oportunidades eram poucas e todo mundo falava assim, olha, aquela moça vai roubar o teu lugar, né? Isso no relacionamento com um homem, isso no trabalho, isso na visibilidade. E um outro aspecto que às vezes a gente desconsidera há mulheres em todos os partidos e tendências políticas. Então, a mulher, hoje está muito comum falar de esquerda e de direita, como se isso fosse possível nesse país, e não é, né? Mas há mulheres em todas as tendências de pensamento, as mais conservadoras, as mais progressistas. Então, não é porque é a mulher que pensa igual. E a pluralidade é onde a gente ganha, não é, Silvia? Lu, o que eu acho é o seguinte, bom seria se em toda a Câmara Municipal, eu estou falando Câmara, mas isso como se fosse a Assembleia ou a Câmara dos Deputados, o Senado, principalmente o Legislativo, que é muito grande e muito plural. Bom seria se nós tivéssemos negros, deficientes, LGBT, todas as causas representadas. Porque não tem jeito, Lu, a gente briga por uma coisa que você acredita. Por exemplo, eu levei uma das palestrantes no Conexidades Mulher, foi a Ana Carolina Oliveira, a vereadora mais votada do Brasil, que é de São Paulo e que todo mundo conhece, infelizmente, porque ela é conhecida pelo caso da menininha, a filha Nardoni, que foi jogada pelo pai no prédio. E ela, por que ela se tornou vereadora? Ela é advogada, e por que ela se tornou vereadora? Porque ela quer se tornar deputada federal, porque ela quer brigar por uma lei para não acontecer o que aconteceu com o ex-marido dela, de ter cumprido uma pena tão pequena e estar na rua hoje morando no mesmo bairro que ela. E a filha dela morta. Ela tem uma bandeira muito clara. Ela tem uma bandeira. Então, quando você tem uma pluralidade nas bandeiras, você tem
um equilíbrio de pensamento. E a sociedade representada. Claro, então assim, por exemplo, isso é uma pesquisa da FGV comprovada, mostrando que as mulheres, as prefeitas, por exemplo, quando ela senta na cadeira, a prioridade dela, ela pensa de uma forma muito diferente do homem. O homem já pensa na segurança, na economia, ele é muito mais racional. Ela tem a coisa realmente da educação, da saúde, do bem-estar, então ela tem um outro olhar. Então, quando você tem um prefeito e que ele tem várias secretárias municipais mulheres, ele traz para dentro da gestão pública dele, da administração pública dele, um equilíbrio e vice-versa. E na Câmara não pode ser diferente. Então, quando você tem uma situação... Porque nós vivemos num mundo machista demais ainda. Eu acho que a gente já caminhou, a gente já deu bons passos, eu acho que mesmo com 15% é importante, mas mulheres ainda se aceitando ser laranjas de partido, Sim. que isso é um problema. Você pergunta para uma mulher... Algumas, você inclusive, tem de marido. Escuta, você tem um médico para me indicar? Uma médica? Não, eu tenho um médico. Não vou em médica. Então... são algumas coisas, Luciana, que eu não consigo entender muito. E olha que eu trabalhei a minha vida toda em rádio, jornal, televisão, Assembleia Legislativa, governo. 90% das pessoas que eu trabalhei a minha vida toda foram homens. E eu nunca fui, eu não sei, eu brinco, ou eu sou muito feia, ou eu sou muito brava, ou eu sou tão desinteressante que eu nunca sofri um assédio moral, sexual ou qualquer outro tipo de assédio. Mas já enfrentou alguma situação assim visivelmente machista? Já. Na verdade, eu sofri mais... O bullying que eu sofri na minha vida foi muito mais pela obesidade do que por ser mulher. Que é um outro ponto de se reinventar que você teve também. Esse eu enfrentei vários. Você, inclusive, conta isso todos os anos, quando faz o aniversário da virada de chave, né, da sua cirurgia bariátrica. Eu acho isso lamentável. Você conta da sua viagem. Eu queria que você contasse aqui. Eu acho isso Por que é que você decidiu romper com essa condição, que é uma condição, da obesidade radicalmente fazendo uma cirurgia bariátrica? Porque, Luciana, assim, exatamente porque eu viajava muito, eu sempre fui muito ativa profissionalmente... Claro que ela me limitava. Eu me sentia cansada. Final do dia eu tinha que tomar remédio para a coluna, joelho, eu escutava o joelho enroscando e aquilo tudo. Mas eu era uma pessoa extremamente bem resolvida comigo. Eu me arrumava, eu me cuidava, eu ia no cabeleireiro, eu punha vestidos bonitos, não era isso que eu me sentia feia. E você sempre gostou, né, de uma elegância clássica. Sempre gostei. Né? Você sempre foi clássica. É o meu estilo. E eu não era... A gordura ou a obesidade é que me dizia que eu era feia. Eu me achava bonita daquele jeito. Sempre me aceitei. Mas o fato de pessoas, realmente, muitas situações, eu fui diminuída, entrei em lojas que estavam se usando, começando a usar o plus size, quando surgiu o plus size, né? E aí cheguei numa loja muito famosa e cara de São Paulo, que eu ia ser madrinha de casamento, e quando eu entrei, eu falei, vocês têm figurinos plus size aqui, né? Eu achando que eu estava abafando na loja. Aí ela falou, temos sim, mas não para o seu tamanho. Aí eu falei, mas eu vi que vocês usam manequim até 58 aqui. Exatamente. Eu falei, mas eu uso 52. Ela falou, toda gorda diz isso. Nós não temos figurino para você aqui. Então, assim, aí eu fiquei tão desconcertada, eu falei, olha, mas eu vi uma sandália tão bonita, não temos o seu tamanho. Nem pro pé. Então, assim, eu vivi algumas situações dessa maneira. Me conta a história do avião. E aí eu fiz uma viagem. Essa foi a mudança de chave. A minha irmã, Heloísa, já dizia para mim, Silvia, pensa na bariátrica. Eu era totalmente contra, porque eu imaginava que o gordinho era preguiçoso. E não, até eu entender que ela era uma doença na minha vida. E aí eu fui para a Europa a trabalho, e com o meu marido e com uma equipe, inclusive o Miziara foi com a esposa, com a Leonor, nós fomos uma grande equipe para Roma, e na volta a Alitalia teve um problema na aeronave, foram 2 aeronaves e veio uma aeronave bem menor, que não tinha nem executivo, eu não estava de executiva, eu estava de econômica, mas não tinha nem, se eu quisesse ir para uma executiva que a cadeira era maior, não tinha naquela aeronave. E eu não coube no banco. Que é minúsculo, diga-se de passar, cada vez menor. Na verdade, não é assim. É que o esse formato desse avião, ele não subia o braço
da cadeira. Então, quando eu passei, eu fiquei prensada o quadril naquele lugar. E aí eu fui convidada para receber, como se fala, quando eles pagam para você ficar no hotel, ficar mais uma diária e não sei o que e tal. E aquilo para mim foi altamente humilhante. E veio todo mundo embora e você ficou? Todo mundo embora, e para mim foi extremamente humilhante eu ter que passar por aquilo, porque não me cabia daquela maneira. E aí eu cheguei no Brasil e falei, chega, agora eu vou cuidar de mim. Aí eu fui fazer terapia especializada e eu falei, não, eu vou cuidar e vou enfrentar, né, os fantasmas que eu tinha comigo mesma. E assim, Luciana, hoje eu posso dizer que eu fiz a melhor coisa da minha vida? Fiz, faria tudo de novo. O primeiro ano foi dificílimo de disciplina e eu sou muito disciplinada em tudo que eu faço na minha vida. Então eu fui muito disciplinada e eu acho que hoje eu estou me sentindo extremamente bem. Muitas pessoas engordam tudo de novo, mas como eu sempre fui muito disciplinada, eu continuo... Isso faz quantos anos, Silvia? 10 anos. 10. Aí eu vi que todo ano você comemora. Exatamente. Porque é como se fosse um renascimento para você. É como um renascimento, porque como eu tenho muitos amigos que me incentivaram, todos estão obesos de volta, ou entraram, porque infelizmente muitos trocam a comida, o prazer pela bebida, muitos entram no alcoolismo, algum tipo de compulsão. E eu sou muito feliz pela equipe com quem eu operei, que é maravilhosa, o Dr. Ricardo Cohen, é um dos maiores, aliás, foi eleito hoje entre os 4 melhores do mundo na área de obesidade, ele é presidente da Sociedade Brasileira. Então, assim, é uma equipe extremamente comprometida e que me mostrou o caminho que outro tipo de vida eu poderia levar, comendo porque tudo. A gente fala uma coisa que é muito comum, né? Eu falo muito isso. A cirurgia é feita no corpo, não na mente. Então, esse acompanhamento é fundamental. Eu fiz terapia especializada para obesos. Era quase como um encontro de alcoólatras anônimos. Sim, porque é uma condição mesmo. Exatamente. Né? E eu precisei entender isso para eu poder aceitar essa cirurgia, porque eu me culpava de fazer a cirurgia. Então, eu acho que é um renascimento na minha vida, porque eu consegui fazer e permanecer comendo tudo que eu quero. Eu como tudo que eu quero. Só que eu deixei de comer coisas em quantidade e coisas que eu acho que frituras em excesso, os famosos sanduíches enormes que eu comia o combo inteiro, 2 combos inteiros. Então, eu não preciso disso. Então, eu sou feliz do jeito que eu estou hoje. E você fala uma coisa muito importante nesse post recente aí da cirurgia, que você fala... foi em julho. Que você fala que quando você estava na redação em Ribeirão Preto... Eu falo que o chefe de reportagem ele sofre de cima para baixo e de baixo para cima. Ele é o recheio do sanduíche de uma pressão absurda, muito, né? Muito. Se você lembra bem, e aí você fala que você descontava tudo na comida. Tudo. E eu sempre fui muito competitiva. E eu não podia ver que a IPTV tinha dado um furo e nós não. Aquilo me fazia mal. Então, eu trabalhava mais ainda, porque eu dizia... Não é porque é a Globo que ela tem que bater a Band. Não estou falando em audiência, mas em trabalho. Nós temos obrigação de fazer o mesmo ou até melhor. E nós ganhamos N prêmios na Coca-Cola. Eu me lembro porque vocês trouxeram a comunidade para dentro da TV. Né? Era uma TV muito mais ligada à vida do cidadão do que a IPTV na época, que era mais engessada. Hoje mudou tudo, né, Silvia? Naquele momento eram jornalistas mesmo, eram pessoas realmente que... E assim, a gente tinha várias pessoas muito gabaritadas dos dois lados. Tanto que eu ganhei o prêmio da Coca-Cola, troféu imprensa, nós ganhamos, a IPTV tentou desmontar a gente, chamava um para trabalhar, desmontava, mas a gente formou uma equipe muito bacana. E com isso, o que eu fazia? Descontava na comida. Então, era salgadinho, era sanduíche, e dali eu saía, chopp, e tudo. Então, tudo errado. Então, quando eu cheguei em São Paulo, eu não era tão obesa, mas eu já estava num caminho errado. E aí, quando eu fiquei grávida, que a minha médica ficou uma fera, falou, olha, seu filho vai ser obeso, seu filho vai ser isso, me botou um terror na cabeça. E dali eu comecei a ter um outro comportamento. Mas N dietas e engordava de novo, engordava o dobro, e assim foi indo, até acontecer tudo isso e eu ter tomado essa decisão. Quantos anos seu filho está hoje? 20 anos. Ele não é obeso.
Magrinho. Gatíssimo, inclusive, né? Malha Gatíssimo. muito, adora esporte, ama jogar. Então, meu filho não. Espero que não tenha. Ninguém na minha família tinha tendência. Eu acho que era por questão de ansiedade, era por questão de erro mesmo, né, da minha parte. E também eu era feliz daquele jeito, até a hora que me incomodou. O que eu acho legal, Lu, é o seguinte: se não me incomodava, o problema era meu só, né? Agora, a hora que eu comecei a encontrar problemas, na vida, se você encontra problemas, você não quer ficar lidando com problemas. E era um problema que começou a me incomodar. Então, eu não queria ele ficar mais na minha frente. Eu emagreci 65 quilos. É uma pessoa, né, de 65. Hoje eu peso 57. É uma pessoa, então, menos. Uma pessoa. Eu me emagreci. Ô, Silvia, agora, você falou dos prêmios que você ganhou em Ribeirão e tal. E você, recentemente, ganhou o maior prêmio de Barretos, na minha opinião, que é o Gente que é Notícia. Sim. Você tem uma relação ainda de amor com Barretos? Tenho, apesar muito. de não morar aqui, quantos anos? Há muitos anos. Eu saí com 17, estou com 52. Esse prêmio vindo do grupo em que você nasceu profissionalmente, com 11 anos de idade, é o mais importante? Foi. Foi, sabe por quê? Quando eu cheguei aqui, antes da gente começar a gravar, a gente conversando aqui, eu ainda falei, santo de casa não faz milagre. A gente nunca é reconhecido dentro de casa. A pessoa de fora sempre vê o seu trabalho, enaltece e nunca. E eu nunca imaginei que um dia eu seria Gente que é Notícia. São pessoas que fazem um trabalho realmente e merecem ganhar. Então, assim, para mim teve um peso muito especial esse prêmio. Eu acho que realmente, assim, eu tenho ganho, assim, vou ganhar agora outro título de cidadania, e você ser escolhida filha de uma cidade que você não tem uma história, é muito gratificante isso, é muito, muito honroso, e eu tenho alguns que eu venho ganhando pelo Estado. É um caminho comum, porque você lida com as pessoas que dão esse prêmio, exatamente, que são os vereadores. Isso. Eles vêm muito na gratidão mesmo, né? Por você ter... De novo... O que você fornece, o que você vende, né? Como eu disse, você fornece para os vereadores é intangível, que é conhecimento. Não dá para pegar, não dá para medir. E talvez, por gratidão até, há esse reconhecimento da tua figura, não como pessoa física só, mas como entidade mesmo, né? São duas entidades que você representa que munem esses vereadores de informação e conhecimento. É assim, Lu, por exemplo, eu tenho vereador que passou por situações que buscou em mim uma força que ele não tinha e que uma palavra, um apoio jurídico, alguma coisa, ele fala, você mudou a minha vida. Sim. Então, o conhecimento transforma. Exatamente. E é o que você resolveu. E o que eu faço, uma coisa que o Biziara brinca muito, ele fala, você tem uma paciência de ouvi-los. Eu brinco, porque muitos não têm, às vezes, um conhecimento tão grande e não conseguem falar nem o Silvia. Então, eles me veem, Silva! Né? E eu falo, oi, vereador! E aí eu sento, eu converso, eu explico, eu falo, porque eu não sei se isso é uma missão que Deus me deu, Luciana. Mas você assumiu, com certeza. Eu assumi como isso, e eu faço com amor e com carinho. E aí, por assumir essa missão para fora, você é reconhecida dentro da sua casa. E mais que dentro da sua cidade, da sua casa profissional, do seu ninho. Eu falo exatamente. Que foi onde tudo o Grupo nasceu. Monteiro de Barros é o nosso ninho. Exatamente. A gente podia ter morrido no ninho, se eles quisessem. Verdade. Seu João Monteiro de Barros Filho poderia ter matado no ninho. Isso mesmo. Mas... E eu estava lá no dia que você recebeu Gente que é Notícia, teu discurso foi belíssimo. Aí eu tô falando como pessoa que ama oratória, né? Teu discurso foi belíssimo, porque foi tão verdadeiro. Você conhece o prêmio por dentro. Eu, por muitas vezes, quando iam escolher, eu via como é que eles escolhiam as pessoas. Então, eu fiquei imaginando de que maneira que eu fui escolhida. Então, eu fiquei muito emocionada mesmo. Inclusive, você começou falando, você se renovou várias vezes. E naquele Gente que é Notícia, era para cada um escolher uma música. E eu escolhi uma chamada Recomeço mesmo, porque a minha vida foi sempre isso. E eu acho que hoje eu vivo. Hoje eu sou empresária. Hoje eu sou jornalista, hoje eu sou mãe, eu sou mulher, eu sou dona de casa, sou presidente de uma entidade estadual e eu consigo fazer isso tudo com muito amor. E as pessoas, não, pô, você trabalha tanto.
eu falo isso muito para o meu filho, que está agora indo para o último ano de faculdade de administração de empresas, eu falei, meu filho, eu não sei, a administração é um leque muito grande, eu não sei exatamente para que área você vai seguir exatamente, mas eu gostaria que você tivesse a mesma sorte que eu tenho, poder trabalhar, ganhar dinheiro e fazer o que gosta. Eu gostaria muito que a administração de empresas virasse um curso que se começasse a fazer lá no finalzinho do ensino médio, do colegial nosso, né? Sim. No finalzinho do ensino médio fosse obrigatória para qualquer área que você fosse seguir. Porque saber administrar a própria carreira já é né? Você soube. E a sua relação com Barretos, como é que é hoje? A minha relação, assim, Barretos, quando as pessoas falam de Barretos, eu tenho muito carinho porque eu fui muito feliz aqui. Eu saí aos 17 anos, mas eu fiz a minha vida. Eu tenho muitos amigos aqui ainda. A minha família, mãe, pai, irmã, sobrinhos, moram em Barretos. E o que eu tento, sobrinhos, inclusive... nem todos, né? Nem agora todos. Já tem parte pelo mundo. Tem uns espalhados pelo mundo mesmo. Mas eu acho... Eu tenho muito amor e, assim... Por exemplo, quando Barretos começou a brigar por ser estância turística, modéstia à parte, trabalhei muito para que Barretos se tornasse. Nos bastidores de novo. Nos bastidores da política. Muito, mas muito. Só que algumas pessoas sabem o quanto eu trabalhei por isso aqui. Talvez ninguém da cidade saiba, para mim não importa. O importante é que ela ganhou o título. E eu vejo, às vezes eu fico triste, né? Esses dias eu vi hoje eu conheci o Boi Soberano. Eu não tinha voltado a Barretos ainda desde... Monumento. Depois o que o monumento foi inaugurado. Exatamente. E eu fico triste quando as pessoas só criticam, só falam mal, e, né? É uma instância, mas é uma instância cheia de buraco, uma instância cheia de não sei o quê. E estou vendo agora, por exemplo, que está tendo ranqueamento, que é uma coisa tão esperada, 2 grandes cidades turísticas vão perder o título. Eu posso dizer já, porque já foi anunciado. Aparecida e Ilhabela. Então, como é que você fala que Barretos permanece com o título e as outras estão perdendo? Por quê? Barretos fez a lição de casa, acredite-se casa. E o Boi Soberano, inclusive... com o dinheiro do DAD. Eu posso discordar do local. Sim. Até posso discordar do local. Eu realmente questiono. Não é nem que eu discordo. Ninguém me perguntou e eu posso discordar. Mas a gente precisa criar alguns... Eu falo que a gente precisa começar a criar o mito de que tem que ir lá e passar a mão. Porque o saco do boi... Posso falar saco, né? O saco do boi é gigante. Vamos criar o mito que se você for lá e fizer uma foto passando a mão no saco do boi, você como vai ter todo mundo proteção. vai em Nova York e faz isso, né? Já que a Bolsa de Valores, uma lenda, não é um fato, mas é uma lenda de que ele protegeu o moleque. Então vamos fazer esse mito aí, entendeu? Não é um boi, é um touro, né? É que a gente aqui no interior, a gente chama tudo de boi. Né? Agora, Silvia, Barretos também está mudando. Você consegue ver essa diferença? Consigo. Hoje? Consigo. A cidade tem uma iniciativa privada também muito ativa hoje, né? Eu fico surpresa quando eu venho para cá e tantas coisas aqui. Um prédio como esse, por Exatamente. exemplo. A própria rádio onde nós nascemos, você vai lá hoje... Tá muito bonito. Ficou linda, né? Também com um espaço super interativo e super bacana. Hoje existe um espaço de pensamento e resolução de problemas sociais lá dentro. Então, assim, eu fico muito surpresa e muito feliz. Agora, Luciana, de novo eu vou voltar para a política. Por que Barretos também não tem algumas coisas? Como um deputado. Falta um deputado em Barretos. Sim. Todas as cidades... Na nossa região. Todas as cidades... assim, e vou fazer uma crítica. Se as pessoas me criticarem, é a minha opinião e cada um tem direito de ter a sua. Se Barretos não teve um candidato que era forte, que saiu, e teve um da região que era forte, tinha chance de ajudar, mas Barretos parece que faz de propósito, picota, e aí ninguém... E ficou por 2.000 votos. Exatamente. Né? Então, é uma pena. É uma pena. Nós estamos falando do Fernando Galvão, que é uma pessoa apaixonada por Barretos também. E eu tenho certeza que o Fernando teria feito um grande trabalho por Barretos. Como está fazendo de onde está e ainda fará. Ele já sentou aí. Exatamente. Ele já sentou nessa cadeira, o Fernando é uma pessoa comprometida. O Geninho foi uma pessoa comprometida com Barretos quando deputado federal.
O Carlão Pinhatari foi uma pessoa comprometida e trouxe muita coisa para Barretos. Então, as pessoas não sabem. O próprio Sebastião Santos. Então, assim, as pessoas não dão muito valor, mas, assim, falta ter um deputado... Tudo passa pela política. Porque... Essa é a sua frase do podcast. Então, Tudo Luciana, política. porque, assim, para você, eu vejo brigando para trazer uma universidade, brigando para trazer uma indústria mais forte, alguma coisa mais forte para cá. Isso existe um lobby dentro da política que arrasta e traz, Luciana. Que ajuda, né? Ajuda muito o desenvolvimento da cidade. Eu vou falar do coworking que você está, porque nós estamos num prédio belíssimo, em frente à região dos lagos. Hoje, especificamente, isso vai entrar para a história, né? Porque eu falo que o que vai para a internet a gente não tem data para assistir. Mas hoje, especificamente, em obras, né? Na frente aqui. Mas um prédio belíssimo. Sim. Que é hoje, além do escritório da Arani, que é a L, né? Advocacia, tem um coworking, que é o Scarpellini. Então, essa sala que nós estamos, maravilhosa, é o padrão do coworking, de mobiliário, de acessibilidade, de tecnologia e, claro, internet, todos os serviços, portaria, né? E tudo mais. E é um investimento de uma mulher em Barretos. Então, a cidade tem as suas pérolas, digamos assim. E eu gosto muito de estar aqui, fazendo aqui, para dar visibilidade a uma dessas pérolas, que é o Scarpellini. Assim como, quando eu falo da Multishine, você vai ganhar, tá? Oba! Vai levar para São Paulo. Aliás, eu sou cliente dela. Toda vez que eu passo por Barretos, eu levo vários quitutes, coisas que só tem aqui. Mas sabe que a Multishine tem até em São Paulo hoje, viu? Depois mesmo? Eu vou te passar. E eu não sei disso. Hoje ela está assim, com lojas em 6 estados. Mas a gente sabe que pela internet, muitos dos vendedores da Multishine, porque o Ronaldo é o dono da fábrica, né, da indústria química. Ele não vende mais. Até a única loja que ele tinha em Barretos, ele passou para frente, ele fala, né? Ele tem parceiros, não chega a ser franquia, ele decidiu que não seria a coisa engessada da franquia, aquele modelo fixo da franquia, mas sim ter parceiros no Brasil inteiro, esses 6 estados principalmente, e alguns deles estão vendendo pela internet. Ótimo. Então, qualquer lugar hoje no Brasil, você pode comprar um produto Multishine pagando o custo da entrega. Essa é uma boa dica. E são produtos de altíssima tecnologia. Sempre. Eu tenho muito orgulho quando a gente fala de Multishine, porque se tem uma coisa que essa empresa investe é em pesquisa e tecnologia. Então, a gente tem produto aqui com matéria-prima dos Estados Unidos, matéria-prima da Europa. O Ronaldo tem uma paixão por carros, ele tem uma linha de veículos também extremamente tecnológica, que é aquela linha no touch, sabe? Sei. Que você só espirra e passa água. Sim. Né? Aliás, o Lombardi, meu carro, está precisando de um desse, né? Está precisando fazer, porque o produto eu tenho. Então, você vai levar de recordação para São Paulo. É tão engraçado, você perguntou da relação com Barretos. Quando eu venho, eu tenho uma colaboradora que mora comigo há 12 anos, que trabalha comigo. E daqui de Barretos. E ela trabalha... Você importou. Importei de Barretos. E ela mora comigo. E aí, quando eu venho para Barretos, eu trago algumas listas dela. E a Multishine é uma delas. Café. Então, hoje eu vim fazer revisão de carro aqui. Então, tudo eu faço em Barretos. Sapato, eu tenho sapateiro aqui. Quem arruma as coisas. Então, eu tenho costureira. Eu tenho várias coisas com Barretos. É muito engraçado isso, né? E hoje, nessa linha de atuação que você escolheu para você, tanto na UVESP, quanto na sua empresa, que tem que ter um nome cidade, né? Multiplicidade, é isso? Exatamente. Tem que ter um nome cidade. Eu tenho 2 empresas, uma chamada Multiplicidades e a outra Projeto Cidade. Tudo tem que ter cidade. Você escolheu, você optou por fornecer conhecimento para pessoas que atuam nos municípios. Sim. Essa linha municipalista do Sebastião te contaminou mesmo. Essa relação com cada uma das cidades que você hoje atua é a mesma relação de Barretos, porque no fundo nós somos todos vila, né? Sim, claro. Eu até falo que eu tenho maior orgulho de falar que eu sou da Vila Baroni, mas no fundo todos somos vila, né? É na cidade que a mudança acontece. Tudo acontece, porque assim, Luciana, muito difícil, eu fico, né? Eu sou tão a favor, às vezes, por exemplo, a história do voto distrital, voltando à história do deputado. O voto distrital, porque é o seguinte, você chega aqui em Barretos, quem foi o deputado mais votado? E eu não estou aqui discutindo mérito de partido, de nada disso. Vamos dizer, aqui eu sei que ele foi muito votado, o Eduardo Bolsonaro. O Eduardo, mas qual é a relação do Eduardo com Barretos?
do que ter votado ou no Fernando, ou no Geninho, ou alguém que é daqui e conhece aqui. Então, a Janaína Pascoal, ou a Joyce Hasselman, sei lá, pessoas que não têm vínculo nenhum, não, entendeu? Tiririca. Então, é difícil você ter pessoas tão distantes, né? Teve uma presidente de Câmara que falou para mim, ai, Silvia, eu fiquei tão chateada, eu não vou citar aqui o nome do deputado, mas ela foi no gabinete do deputado, ela falou assim, eu queria uma emenda para a minha cidade. Ela falou, onde é que fica a sua cidade? Ela falou, mas você teve tantos votos na minha cidade, ela não sabia nem onde é que ficava essa cidade no estado. Então, a culpa é de quem? Desse deputado? Não, da população. Por que essa população escolheu ela? Então, ela nunca vai mandar uma emenda para lá, porque ela não sabe nem onde fica no estado. Fica, exatamente. Então, assim, quando você limita a história do voto distrital, só pode ser votado quem é dessa região. Então, você puxa a sardinha para o seu lado, Luciana. É como a gente falou, quando você escolhe alguém de uma causa, você está brigando por uma causa. Então, eu sou a favor disso. E acho que isso é bacana, porque você não invade a outra área. Eu vou buscar voto lá em Santa Fé do Sul, ou eu vou buscar em Rubinéia, ou, sei lá, em Caraguatatuba. Não importa, você tem que ter um curral eleitoral. Uma atuação mesmo, exatamente, né? até para ser cobrado. Onde você sabe os problemas. Agora, Silvia, você disse uma coisa que é a mais absoluta verdade. Quando a gente fala que trabalha com política, seja nos bastidores, como eu já atuei, né? E você também, hoje você está à frente, mas as pessoas torcem o nariz e falam, ai, mas é uma sujeiraiada. É. Mas você não tem. Como é que você tem estômago? Já te perguntaram. Muito. Certo? Como você tem estômago para isso? Ou quando não acha que você é conivente a tudo de errado que acontece. Agora, no mundo, e eu dizia país, hoje eu digo mundo, polarizado, em que parece que só existe o lado de cá que é preto, o lado de cá que é branco, e os tons de cinza desapareceram, quer dizer, o meião ali, que é onde a maior parte da população está, parece que não existe, não é considerado. Você tem paciência de discutir política num jantar, numa festa, numa mesa de um botequinho em final de tarde? Esse é um grande problema. Você sabe por quê? As pessoas, como sabem que eu trabalho no meio disso e vivo com isso, aonde eu chego numa roda, num aniversário, as pessoas, Silvia, mas o que está acontecendo lá, assim, né, do bastidor? Então, isso às vezes cansa. E a outra coisa, eu não discuto, Luciana, se você falar o seguinte, o preto é manchado de amarelo, tá bom, o preto é manchado de amarelo. E o outro do lado fala, não, mas o branco tem bolinha cor-de-rosa. Tá bom, o branco tem bolinha cor-de-rosa. Todo mundo tem razão. Para mim, todo mundo tem razão. Porque todo mundo tem razão mesmo. Nada é 100%. Eu odeio tudo que é radicalismo na vida. Tudo que é extremos, para mim, não dá certo. Na vida, tudo você tem que ter equilíbrio, ponto de equilíbrio. Num relacionamento, você não pode mandar mais do que o marido, ou o marido mais do que você tem que ter um equilíbrio. Na administração da casa, na empresa, eu não posso, com os meus funcionários, Silvia, você pediu para fazer isso, mas a gente entendeu que se fizer dessa forma fica melhor. É claro que eu tenho que ouvi-los. Eu não sou a dona da razão nem a dona da verdade. Então, na política tem que ser assim. Agora, eu entrar no embate... Agora, tem gente que já me rotula. Por exemplo, eu tive, por muito tempo, acompanhando o governador Geraldo Alckmin, que foi governador 24 anos. Então, os 24 anos que ele foi governador, eu estava trabalhando paralelo, próxima, ou indiretamente, ou ali na vizinhança. Exatamente. E acabei me tornando amiga pessoal dele frequentar a minha casa e tudo mais. E quem conhece a imagem de picolé de chuchu, não imagina um homem cativante, encantador e carismático que o Alckmin é quando senta para conversar. Não, e aí hoje, o que aconteceu? Tem pessoas que não olham na minha cara mais, porque acham que o Geraldo virou comunista, virou esquerdista, virou isso, e que eu sou conivente, pintada de vermelho. E eu sabia, e eu sou vermelha, e eu sou azul, eu sou amarela. Eu sou brasileira, Luciana. Eu sou brasileira e eu amo o meu país. E eu gosto das pessoas, eu acredito nas pessoas, eu acredito você tem na as suas política. convicções, Claro que inclusive eu tenho. políticas. Até porque eu voto. Eu não deixo de votar em nenhum momento. Eu sei exatamente em quem eu votei para vereador, em quem eu votei para deputado, em quem eu votei. E eu sou uma pessoa que pesquiso. Meu filho, quando foi votar essa eleição, foi a primeira vez que ele votou para vereador. Mãe, como se escolhe vereador em São Paulo?
Realmente é É difícil. um mundo de gente. É um né? mundo. Mãe, como é que eu vou descobrir quem é um candidato para eu votar? Filho, eu vou te dar algumas. Eu não vou te dizer quem. Eu vou te dar o caminho para que maneira você pode. Começando pela associação de bairro. Quem é que briga pelo. Lá vem eu de novo com a história do voto distrital. É isso. Quem é que briga pelo nosso bairro? Ou, se você acredita numa causa, por exemplo, do deficiente, do autista, e você conhece uma pessoa que está trabalhando por essa bandeira, ela merece o seu voto. Então, dessa maneira, você começa a encontrar um caminho, só que aí, quando você achar, vai pesquisar a vida dessa pessoa. Sim. Vá Porque às pesquisar a vezes vida é uma dessa bandeira pessoa. que ela catou ali na hora e nem lhe Exatamente, como cabe. conivência e nada disso. E nem lhe cabe. Então, você vai trabalhar e vai pesquisar isso. Então, é a minha contribuição. Eu nunca cheguei para o meu filho, vote em A, vote em B, vote em Z. Não. Ele vota em quem ele quiser. E ele vai quebrar a cara como eu já quebrei. Ah, Silvia, você sempre votou certo? Não. Quebrei a cara muitas vezes. Mas porque o ser humano continua sendo o ser humano. E às vezes aquela pessoa até tinha uma boa intenção. Eu conheço, inclusive, pessoas que quando chegaram lá não deram conta. O sistema é uma máquina de moer mesmo. Né? Então tem gente que não consegue, não entende. Por isso que o trabalho de fornecer informação e formação para esses políticos é tão importante, né? Para eles não serem vítimas dessa máquina. Quando alguém fala para mim, torce o nariz desse jeito, com político? Nossa, eu achei que você tinha uma outra profissão. Não, eu tenho profissão, eu sou jornalista, mas eu faço esse trabalho e com muito orgulho. E, Luciana, eu lhe garanto, andando por esse estado todo, nós temos 645... hoje eu não posso nem falar isso porque eu ando pelo Brasil mesmo. E eu faço parte, inclusive, do Fórum Nacional de Vereadores do Brasil. Então, o Brasil hoje tem quase 60 mil vereadores e nós temos, assim como a UVESP, que é a União de Vereadores do Estado de São Paulo, nós temos 16 ativas e atuantes no Brasil. E eu percorro elas. Eu vou a Santa Catarina, eu vou ao Rio Grande do Sul, eu vou ao Rio Grande do Norte, eu vou a Brasília, eu vou até eles e troco experiências, como é que eles fazem lá. Só que cada uma tem uma legislação. Por exemplo, Tribunal de Contas, com toda certeza, o nosso é o mais rígido do Estado de São Paulo. Os outros são mais complacentes em algumas coisas. O que é permitido lá não é aqui. Então, mas eu acho importante essa troca, você conhecer e trazer experiências. Assim como eu viajo, minhas irmãs dão risada, quando eu viajo pelo mundo, em algum país que eu vou conhecer, eu quero ir conhecer a prefeitura, eu quero conhecer o poder lá. Que tipo de poder é lá? É presidencialista? Não é? O que é lá? Então, é misto? Eu gosto de estudar isso, é uma paixão que eu tenho, e por isso tem gente que não entende, mas não é. Não, uma hora você vai ser candidata. Não. Mas, Silvia, essa história da gente cair, a gente fica com preguiça. Eu tenho muita preguiça, às vezes, de levar essa conversa, porque parece que as pessoas, elas não... Primeiro que elas não te ouvem. Te rotula. Elas querem já, independentemente do que você vai dizer, elas já querem responder e combater o que você vai dizer. Mas se não houver essa conversa na mesa do bar, na festinha de aniversário, no jantar com a família, a gente também não vive essa política da maneira que ela tem que ser vivida. Você não acredita? Eu acredito. Essas conversas não são necessárias dentro de casa? Eu acho que são, mas eu vou te dizer uma coisa. Na pandemia, principalmente, eu acho que isso se aflorou e se errou de forma muito grave, tanto que tantas famílias se dilaceraram nesse período. E se tem uma coisa que eu aprendi, Luciana, foi realmente, eu gosto da boa discussão política. E se eu achar, mesmo que a pessoa não concorde com a minha opinião, mas ela está indo com respeito, eu vou ouvi-la, eu vou dizer a minha opinião, eu acho necessária e saudável. Até a página 2. A partir do momento que a pessoa grita, ela já acha que ela tem razão, que ela é a dona, para mim o assunto está encerrado. O nosso evento, por exemplo, Conexidades, eu não pergunto de que partido ele é para poder falar ou não, se esse prefeito tem um case de sucesso, que ele está implementando e é bacana, não importa de que partido ele é, eu não quero nem saber de que partido que ele é. Ele está fazendo um bem para o município dele. Então, eu levei 3 governadores esse ano no evento. Eu levei o Ronaldo Caiado, eu levei o Ratinho Júnior e levei o Tarcísio. E eles têm, claro que uma linha de direita.
Mas eu levei também um painel do governo federal, comandado pelo Edinho Silva, que não estava ali como presidente do PT, até porque a primeira coisa que eu pedi para o Edinho, e ele eticamente respeitou muito, Edinho, aqui você não é presidente do partido. Aqui você é uma pessoa que foi prefeito 4 vezes de Araraquara. E tem cases de sucesso. Você tem cases de sucesso e você está respondendo hoje por uma área do governo federal que tem contribuição com os municípios, goste ou não as pessoas. Então, eu não posso mostrar só um lado da moeda. Cabe às pessoas que estão ali para decidir, inclusive, o que ela quer. É a mesma coisa os eleitores. O Bolsonaro falar só para os eleitores dele. Ele já tem os votos dele. Ele deveria ir na oposição para tentar mostrar quem ele é. Ou nesse tom de cinza aí exatamente, que existe, né, que é meio. Isso. E vice-versa. E no estado de São Paulo isso é muito claro. Nossa, tá que demais. As pessoas estão... a maioria dos eleitores estão ali no meio olhando gestões. Muito menos do que paixões. Muito. Né? E assim, então, quando eu gosto desse assunto, tanto que eu vivo só no meio disso, né? É um assunto que me motiva mesmo. Mas eu já fui muito briguenta, muita. Já entrei em altas brigas, já entrei em bola dividida pesada. Hoje... a ruga e a idade tem que servir para alguma coisa, né? Não só para nos enrugar. A maturidade Silvia, tem que servir. Só para assim, fechar esse assunto de você, candidata, que você já abriu o programa falando que não. E teu filho? E se o teu filho resolver entrar, já que ele foi criado num ambiente plural, onde isso é discutido? Eu acho que ele não faria isso porque ele acha que eu respiro isso o dia todo. Eu sinto até que ele fala às vezes para mim assim: mãe, pega leve, vai para o clube tomar sol, desliga o telefone. Os filhos têm essa rejeição com mãe, o que consome os pais, digamos assim, principalmente a mãe. Pois né? Desliga o celular e vai tomar um sol. Tanto que esse ano eu falei para ele: nós vamos fazer uma viagem nós dois. O meu marido estava trabalhando, não conseguiu férias nesse período por conta de uma cirurgia, e nós vamos fazer uma viagem pela Europa nós dois de trem. E foi maravilhoso. Então, eu fui a mãe dele aquele momento o tempo todo e ele o meu filho. Então, eu não acho que o meu filho entraria. Mas se o meu filho falasse: mãe, eu quero ser candidato, eu apoiaria. Sabe por quê? Eu acho que a política também é feita dos bons. Não dá para ser omisso o tempo todo. Se só os ruins resolverem aparecer, nós estamos perdidos. Então, eu acho que a vida tem que ser feita, qualquer desafio, de pessoas boas, pessoas que têm bons propósitos. E como eu sei do caráter, da índole, dos propósitos do meu filho, se ele fosse candidato, teria total apoio. Tá vendo? Te peguei numa curva aí. Ô Silvia, esse espaço era um sonho. Para mim, era um sonho de ter um lugar onde eu pudesse entrevistar pessoas, entender as histórias, saber por que elas estão onde estão e para onde vão, né? E por isso que é um espaço que eu tenho o maior prazer em te receber. Sou sua fã. Estou super feliz de estar aqui, de Nós verdade. somos muito parecidas em relação, muito. não à geração, que eu sou um pouquinho mais velha, alguns meses, algumas dezenas de meses mais velha que você, mas principalmente porque nós somos de uma geração que leva o jornalismo muito a sério. Não que a nova geração não leve, mas a pegada é diferente, né? A gente é velha escola mesmo. Muito. Eu tenho uma equipe que trabalha comigo, muito guerreira de comunicação, e a que trouxe até para você um jornal. Então, eu ainda tenho, né? Eu brigo por causa das viúvas no jornal. Eu sou aquela ainda a chata da velha escola mesmo. A velha escola mesmo. Bom, eu aprendi na régua a diagramação de jornal ainda. Jornal do ônibus da UNAERP. Fiz o jornal do ônibus também. Então, o Messias, que era meu professor e bem bravo, né? Então, assim, eu ainda tenho uma equipe que eles me trazem muitas novidades, né, da geração deles, e que eu faço questão de aprender, porque senão você é engolida o tempo inteiro. Não, estou usando as IAs todas. Eu uso todas até então, para saber assim, o que elas podem agilizar a minha vida. Mas né? é tão engraçado, porque esses dias o Miziana falou: como você é apaixonada por isso. Esse ano eu fiz uma novidade no Conexidades. Todos os dias eu fiz um jornal digital do dia anterior e eu diagramava ele de madrugada.
Tinha a minha diagramadora. Você voltou para a faculdade? Eu tinha a minha diagramadora, mas era eu que fazia a revisão. Então, entre 2 e 3 da manhã era o horário que eu fazia a revisão com ela. Para 7 horas da manhã o jornal está pronto e rodado o dia anterior. E esse foi o primeiro ano que eu fiz isso. E ninguém te obrigou a fazer, você fez por paixão. Não, e a minha equipe virou e falou, você é louca. Você tem que receber todo mundo, você tem que estar o tempo inteiro, o tempo todo com um negócio desse tamanho e você ainda inventou uma história dessa, você vai criar um problema para você. Eu tenho que testar. Se não der certo, de uma coisa eu tenho certeza. O ano que vem ele vai ser maior. Silvia, e nesse espaço eu só trago pessoas que eu quero. O espaço é meu, eu trago quem eu quero. Que bom. E você eu queria trazer já há um tempo, já tinha feito esse convite. Porque Silvinha Mello, gente, a gente pode aplaudir. Obrigada. Muito obrigada, mas muito obrigada mesmo por ter aceito, por estar aqui. E que seja o primeiro de muitos encontros, tá? Olha, eu fiz questão até de te contar, porque você falou, quando é que você vem? E essa vez foi a primeira vez que eu demorei tanto para voltar em Barretos. Fiquei 5 meses sem vir a Barretos. Eu trabalhei demais, realmente, mas como a minha mãe foi a São Paulo várias vezes, então eu estava sempre próxima da minha mãe e da minha família. Mas eu não gosto de ficar longe da terrinha dessa forma. Então, quando eu te avisei, eu falei, olha, agora eu estou indo. Então, eu estou muito honrada de estar aqui. Gosto de estar com pessoas como você, que a gente troca bastante coisa bacana, né? E você ainda na escola UVESP. Nós chegaremos nós lá. Vamos chegar lá ainda, é a se meta Deus para quiser. 2026 é isso. Eu estar lá. É tá? isso. Na escola, com oratória, com cerimonial. Isso. Porque esse é um diferencial também. Eles precisam saber se comunicar. E nós vamos ter essa conversa. Aí a gente vai ficar também por aqui tendo isso. essa conversa, porque temos muito que... Muito. Afinal de contas, são 2 comadres, né? Falando de... É isso mesmo. De amenidades, né? Mas, obrigada mesmo. Eu que agradeço. E obrigada. volte sempre.